Olá, querido irmão, querida irmã, estamos de volta para mais um devocional. Se você não me conhece, sou o pastor Nelson da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e hoje decidi conversar com você sobre dependência de Deus. E que exemplo melhor na Bíblia nós podemos encontrar a respeito de dependência de Deus, senão o próprio Jesus, no modo como ele dependia do Pai. Chamo sua atenção para o texto que se encontra em João 5, no versículo 19, quando a palavra de Deus nos diz: retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, eu vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer. Pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. No versículo 18 você percebe que era grande o cenário de oposição a Jesus, basicamente porque supostamente ele havia violado o sábado. Nós sabemos que na verdade o que ele fez foi ressignificar um dia que foi feito para o bem do homem, mas que havia sido interpretado de tal forma cega pela religiosidade daquele Israel a quem Jesus foi chamado para apresentar a vida eterna, que sequer era possível curar uma pessoa, fazer um bem a uma pessoa num dia em que não se poderia fazer nada. E Jesus explica: não é esse o propósito, não foi para isso que o sábado foi criado, senão para o benefício de vocês. Israel não era capaz de compreender nem as verdades mais elementares, quanto mais a obra que Jesus veio fazer. E era justamente por isso que eles acusavam Jesus de blasfemar ao se dizer filho de Deus, de blasfemar ao se fazer semelhante a Deus. Você confere essas informações em João 5, 18. E por isso desejavam matar Jesus. Você pode imaginar alguém que tinha uma missão importantíssima a fazer e que no seu campo de batalha havia inimigos poderosos que se levantavam contra ele, dispostos a tirarem a sua vida, mas ele prosseguia buscando o objetivo, cumprir a missão do Pai, fazer a vontade do Pai. Essa clareza de objetivo de Jesus era tão grande que você pode perceber lá em João, no capítulo 4, 34, Jesus chegou a dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra. Jesus estava totalmente dedicado a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E para que isso fosse possível, ele precisava ter intimidade, comunhão, dependência do Pai. É isso que ele declara quando diz: de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas aquilo que eu vi meu Pai fazendo, eu também farei. Porque o Filho imita o Pai. O Filho imita o Pai no caráter, nas atitudes. Olha, pais, como nós precisamos pensar sobre isso. Grande responsabilidade que nós que somos pais temos na vida dos nossos filhos, porque somos a referência. Assim era com Jesus em relação a Deus Pai. Jesus buscava nele a sua referência. Ele não se baseava pela sensação, pela necessidade que o ser humano tem de ser aceito pela comunidade. Ele não buscava adequar aquilo que ele entendia ser a palavra de Deus a opinião pública para que ele pudesse ser aceito. Muito pelo contrário, a mensagem de Jesus sempre foi uma. Em alguns momentos ela agradou, em outros momentos ela desagradou, mas ele não mudou, ele prosseguiu. E ele só fez isso porque ele buscou essa intimidade a ponto de se colocar de uma forma muito clara na condição de filho. De fato ele era. E ao mesmo tempo de declarar a sua integral dependência daquele que o enviou para fazer aquela obra. Eu não estava fazendo aqui, disse Jesus, a minha obra. A obra que eu estou fazendo é a obra do Pai. E eu estou fazendo do modo como eu fui chamado para fazer. E eu estou fazendo aquilo que eu vejo o Pai fazer, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. Aquilo que eu faço é porque Ele está fazendo por meu intermédio. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, porque é exatamente sobre isso. A nossa atuação no mundo em que nós vivemos fazendo a obra de Deus. Nós temos a missão
de apresentar o Deus verdadeiro ao mundo, que Israel não foi capaz de apresentar e sequer conhecer. Nós temos a missão, em primeiro lugar, de nos aproximarmos desse Deus maravilhoso, como filhos amados dele, e por meio da comunhão que nós temos, aprendermos a ouvir a esse Deus como Jesus ouvia, e sobretudo, em tudo, declarar e viver em completa dependência de Deus. É assim que nós podemos prosseguir fazendo a obra que Ele nos chamou para fazer. Não importa se nós estamos sendo aceitos ou se nós estamos sendo compreendidos, não importa as circunstâncias que nós estamos passando, sempre é oportuno fazer a obra de Deus, porque é para isso que nós vivemos. Nós estamos aqui com um propósito, com um chamado, nós não estamos aqui por acaso. E fazer essa obra exige intimidade e dependência de Deus do mesmo modo que Jesus. Minha oração hoje é para que você busque mais viver a realidade da filiação de Deus. Que você possa entender no seu coração que você é um filho, uma filha de Deus, chamado para fazer uma obra que a Ele pertence. E que você só vai ser capaz de fazer se você estiver conectado a Ele e você estiver dependendo dEle. Porque muitos serão os adversários, muitos serão aqueles que se colocarão e têm se colocado contra o avanço do reino de Deus aqui na terra. Mas nós que somos o povo de Deus, chamados para fazer essa obra, nós continuaremos avançando mediante a nossa comunhão e a nossa completa dependência dEle. Que Deus te abençoe e que você busque mais dessas duas coisas na sua vida.